analógico para o digital. Então, todo esse questionamento de precisão, claro, fica, porque o produto cartográfico ele é gerado numa escala, né? E hoje, com os dados digitais, a gente passa a ter o produto na escala de 1 para 1, basicamente, né? Então, a exatidão de dados é a aproximação dos dados analisados com os valores reais, né? O quanto que ele é próximo do real. E a precisão, ela reflete a variação, essa variância da exatidão no caso dos dados estudados. Então, o decreto 89.917, ele estabelece as instruções reguladoras das normas técnicas de cartografia no nosso país e define normas de procedimento de padronização permitindo a avaliação e produção de documentos cartográficos com a qualidade compatível com os padrões internacionais. Esse decreto, ele apresenta uma avaliação da qualidade do mapa, no tocante à exatidão das informações, que a gente chama de PEC, né? E é a partir dessa PEC que eu vou classificar, vou fazer um recorte no mapa, no caso do Crato, e vou fazer uma classificação segundo essa PEC aí, tá? Então, eu faço um recorte aqui da classificação, né? A gente tem aí classe A, classe B e classe C. E aí você tem tanto para dados planimétricos como para dados altimétricos e o erro padrão altimétrico. Então, para a classe A, é aceitável 0,5 milímetros na escala do mapa, né? E na classe B para os dados planimétricos. Na classe B, 0,8 milímetros na escala do mapa, da carga, do produto cartográfico. E para a classe C, 1 milímetro na escala do mapa. Antes dos mapas analógicos, a exatidão posicional ficava inerente à escala. O usuário definia a escala e diretamente estava associado um valor da qualidade geométrica daquele mapa. Nos mapas digitais, eles devem apresentar uma medida de dispersão dessa informação métrica, registrada em relação às suas correspondentes no terreno. Então, por exemplo, para que se faça uma classificação dos dados fornecidos pela Google Earth, é necessário se utilizar os testes estatísticos, conforme está estabelecido lá no decreto, que tem que ter 95% de confiança, né, na medida da dispersão. Então, a metodologia utilizada, como eu já falei, foi um estudo de caso, utilizado na cidade do Crato. Nós levantamos o trecho completo, tinha 44 quilômetros, e a gente pegou dividimos em estacas de 20 e 20 metros, né? Pegamos os 11 pontos iniciais, né, do trecho, para facilitar. Nós percorremos um traçado geométrico de uma rodovia, de uma BR já consolidada lá, uma BR, um traçado para facilitar a visualização no mapa do Google. Então a gente já fez em cima desse traçado que já estava feito, tá? As ferramentas utilizadas que eu utilizei foram o AutoCAD, que é um software de desenho, tá? Para manipular os dados do mapa. O Topographic, que é um software que tem lá no nosso laboratório, que faz o tratamento de dados topográficos. A gente faz o levantamento, a coleta de dados, e esse software ele transforma as coordenadas geográficas em TM, planifica lá os dados, retifica alguma coisa que tiver de retificar. O Excel, todo mundo conhece, que é uma planilha eletrônica, né? Com os dados para usar essa ferramenta estatística. E o Google, onde eu baixei os dados, né, para comparar com o levantamento de campo que nós fizemos. E aí, né, foram 2.180 estacas. Aí não sei se dá para ver direito, ficou meio ruim. E vocês estão vendo o nosso estado, e laranja a cidade do Crato, né, que fica no sul do estado. E aqui, à direita, né, é do IPES, Instituto de Pesquisas Espaciais do Estado do Ceará, e aí você tem uma informação de 2010. E aí a figura que eu baixei, né, de software em 2012. Bem, aí na minha pesquisa, eu observei que as fontes de dados dessa imagem da cidade do Crato, elas foram fornecidas por 2 satélites, o Quickbird e esse GeoWave. Foram 2 satélites que forneciam as imagens. Então, aqui eu já entro nos resultados. Ali você tem as estacas, né? Vocês podem ver, eu dividi o percurso geométrico em 3 trechos. Primeiro foi na estaca 0 a estaca 10. Aí eu coletei, ali vocês estão vendo levantamento convencional, né? Comumente falando levantamento no braço, né? Como se diz, o tradicional. O outro foi o levantamento que a gente tirou da web, né?
os dados lá do produto lá da Google. E a última coluna você tem a dispersão dos valores, a diferença deles. Aí você tem todos os três. E a diferença de cor aí, vocês estão vendo na legenda, é quando muda a imagem. Um fornecedor de um satélite fornece uma imagem, você tem. Aí o outro fornece. Então, a cidade está dividida em fatias, né, com fontes de imagem de satélite diferentes. E esse satélite tem resolução diferente, e por isso que dá uma diferença muito grande. Um dá um erro de tantos metros, outro está de outros metros diferente, porque é exatamente na resolução do satélite. Aí já o resultado, o gráfico mostra a discrepância entre as cotas no primeiro trecho estudado, como vocês estão vendo. O azul foi o levantamento de campo que eu fiz, e o vermelho é o levantamento que eu fiz no próprio, na web, diretamente lá na Google, onde eu baixei da web e instalei no meu servidor, no meu desktop, e lá eu gerei esse perfil, que está em PV. Isso para o primeiro trecho. E o segundo gráfico, já é o segundo trecho, nós pegamos também, que tinha um trecho lá que tinha uma nuvem, não dava muito para a gente visualizar, e aí eu mudei, pegamos esse trecho aí também, mais 11 pontos. Aí vocês observam aí, nesse trecho, a diferença daquele primeiro trecho, que são observadas as menores diferenças aí, né? Está mais próximo da realidade, resultando um comportamento bem próximo, tendo apenas uma diferença maior nas últimas duas estátuas, né? Que faz uma mudança assim. E o terceiro e último, observado grandes diferenças. Apesar de não se tratar de um satélite com baixa qualidade de imagem, como a gente pegou lá as características técnicas do satélite que fornecia essa imagem, aí você tem na estátua 2165 e 2166 praticamente coincididos os valores de cota, mas aí depois, porque o importante aqui é interessante, é o seguinte, que você vê o formato, a curva ela tem o mesmo formato, apesar dela não estar em cima uma da outra, não é igual. Né? O caminhamento feito na prática, o caminhamento que eu fiz no Google não está exatamente igual, mas você vê que o formato da curva segue o mesmo ritmo. Né? Então, como resultado, né, a gente vai ver aí que a média dos valores da discrepância, onde as imagens originadas pelos satélites, esse primeiro satélite aí, é bem superior ao originado pelo satélite do GeoWave. Isso já era esperado, né, porque a gente baixou lá as características e ele realmente é mais preciso. Como a gente viu lá, são diferenciados, sendo 2,4 metros a 2,8 metros a do QuickBird e as 1,65 a do outro satélite. A média da discrepância dos dados verticais, que eu chamo de cota, foi de praticamente 2 metros, é um valor baixo, de boa precisão, isso quando não foi exigida uma medida de alta precisão, por exemplo, em projetos que você pode admitir um erro. Se você vai fazer um projeto de 44 quilômetros, e você tem um erro de 2 metros, isso aí é insignificante. Então, esse trabalho já dá para você, né, considerar. Ou seja, esse produto já dá para ser utilizado, né, esse dado, para gerar informação do projeto em análise. A medida da dispersão, sim, aí os resultados mostraram também que os dados pelo satélite QuickBird possuem precisão bem inferior ao do satélite GeoWave, ainda que o melhor enquadramento para os dados altimétricos ficou na escala de 1 para 20.000, que está dentro daquela classificação lá da PEC, ele fica na classe B. Nesse caso, o melhor enquadramento para os dados altimétricos ficou na escala de 1 para 4.000, e ele fica enquadrado na classe A, mostrando uma precisão razoável dentro dos padrões da norma do nosso país. A utilização de testes estatísticos mostrou resultados adequados se comparados com os dados do Google. Essa utilização de testes de hipótese já está proposta e implícita, né, no decreto lá, da PEC, quando diz que 90% dos pontos bem definidos em uma carta, quando testados no terreno, não deverão apresentar erro superior à PEC, né, ao padrão de exatidão cartográfica. Através das análises estatísticas, foi observado que, no quesito altimetria, mesmo os dados fornecidos pelo satélite de maior precisão, que tem a precisão baixa, os dados fornecidos pela Google apresentam boa precisão, para uma escala de 1 para 5.000, pois os dados altimétricos se enquadraram na escala de 1 para 4.000, que é a classe A, que é uma classe boa.
Ainda, né, como considerações finais, né, você pode ver no quesito planimetria, os dados testados se enquadraram na escala de 1 para 20.000 na classe B. Os dados obtidos pelo satélite Kuiper apresentaram erros maiores que o dobro dos erros dos dados obtidos pelo satélite GeoWave. Isto é uma das características observadas dos dados disponíveis na Google. Está indicando o quê? Está indicando que uma necessidade de um olhar crítico, né? Que os usuários, eu digo sempre isso para os meus alunos, não adianta, eles estão muito digamos assim, na geração do automatizado, então eles não querem. Eu achei muito legal a fala da professora Plácida ontem, quando ela falou, ai meu Deus, na minha disciplina, os alunos já querem ir para o automatizado, eles não querem ver o... Não é bem assim, né? No nosso caso lá também, principalmente no centro de tecnologia, a turma não quer mais ver o feito manual, o tradicional. Eles acham que já vão lá, mas não é bem assim. Se você for pensar, na verdade, há uma mudança. Mas você não extingue o passado. Pelo contrário, a gente precisa de toda essa história para poder a gente entender como é que eu vou entender, como é que eu vou programar em Java se eu não aprendi o Fortran, o COBOL. Ah, pessoal, isso aí não existe mais não. Mas se você for ver, os caras que programam em COBOL são os que mais, né, não é? Porque você vê que a gente, você vê toda aquela história, né, do conhecimento humano para se chegar. E o que a gente está vivenciando hoje é resultado do que já foi estudado no passado. Então a gente não pode deixar os métodos tradicionais, porque eles é que embasam, faz todo esse embasamento para essa tecnologia que está surgindo. Então, a combinação dos dados fornecidos pelos dois satélites nesses estudos não atenderam totalmente a escala de 1 para 5.000, porém, isso não implica que outras regiões, as imagens do Google, não atendam ou não irão atender a essa escala. Na pesquisa feita, por exemplo, em alguns artigos que eu pesquisei, foi feito um estudo para a cidade de Goiânia, e lá eles conseguiram uma precisão chegando a 1 para 5.000, que foi constatado no estudo de Silva e Nazareno em 2009. Então, a conclusão que eu chego aqui, né, uma das conclusões é que cada caso é um caso. Você tem que analisar uma visão crítica e ver se na sua região, quais são as características técnicas da fonte de dados daquele satélite que está fornecendo aquela imagem e qual a precisão que ele está te fornecendo. E aí você vai aplicar dependendo da sua necessidade. É fundamental o conhecimento da limitação e da precisão dos dados originados, né, como eu já falei, a utilização dos dados disponíveis no produto da Google em estudos especializados. Recomenda-se que se faça uma avaliação das especificações técnicas, quanto à exatidão dos dados para a região a ser explorada e, finalmente, é importante a divulgação de trabalho dessa natureza, de modo a conscientizar os usuários, né, de uma maneira geral, que a necessidade de se verificar a qualidade dos dados disponibilizados para que se possa ou possamos atribuir maior confiança e credibilidade nessas informações. Tá? Então era isso que eu tinha para falar, né? Um recorte aí mais ou menos do que nós fizemos, né? E toda essa inquietação que nós, né, como docente, temos, né, na sala de aula, que os alunos, principalmente no Centro de Ciências Tecnológicas, que os alunos querem, a cultura do clicar e esquece, né? Então isso aí é ruim, né? Porque ele acaba que perde, né, a massa crítica de dados. Porque se você vem e pega um resultado, professor, já está pronto aqui, vamos passar para mão, vamos projetar, não é assim não. Por quê? Porque você lá na frente vai dar um problema, você não sabe nem qual é a origem do problema, você vai ficar sempre na tentativa e erro, você não sabe por que. Então se você for ficar só no clicar, você não precisa vir para a universidade, você vai à universidade, a empresa lá te deixa bem adestradozinho e você está pronto para trabalhar. Então não é isso que nós queremos, né? Na academia, nosso papel aqui é... Então é isso, obrigada. Finalmente vamos a dar paso a uno de los trabajos presentados por Paula Reina.
Boa tarde, meu nome é Paula. Eu fiz o trabalho com orientação da professora doutora Maria José Santilli e eu vou falar sobre a disponibilização da informação nos websites dos arquivos permanentes dos estados brasileiros, uma promessa ainda aberta de pós-custodialidade. Bom, com a produção ampliada da informação, a partir do uso das tecnologias de informação e comunicação, proporcionou-se um aumento da disponibilização da informação nas formas visuais, com o objetivo de facilitar a compreensão sobre algum conhecimento. Assim, quando nós pensamos nos arquivos permanentes brasileiros como lugares de memórias, portanto, apreciados como bens patrimoniais, porque eles custodiam o documento em sua forma física, né, que é o suporte material da informação, eles fazem isso com o intuito para a preservação, a organização, a divulgação e a disseminação da informação. Tudo isso para que seja garantido o acesso à informação. Nas últimas décadas, muitas transformações estão sendo sentidas nesta área, devidas às alterações pertinentes ao contexto socioeconômico, cultural e tecnológico. E, como a introdução do digital e a internet, foram modificadas as formas de acesso, guarda, transferência do patrimônio cultural da humanidade. A partir das transformações, né, das tecnologias presentes já na metade do século XX, e com o fortalecimento do uso dessas a partir dos anos 90 do século XX, tornou-se possível mudar o enfoque do documento para as informações que estão neles contidas. Dessa forma, o objetivo dessa pesquisa foi analisar como as informações dos arquivos permanentes dos estados brasileiros estão disponibilizadas na web. Como metodologia, de forma teórica, nós analisamos o design e a arquitetura da informação. E de forma exploratória, nós analisamos os sites dos arquivos permanentes dos estados brasileiros que estão disponíveis na web. Tá? Nós nos pautamos na Lei do Acesso à Informação e nas diretrizes elaboradas pelo Conselho Nacional de Arquivos, que no ano de 2000 recomendou algumas diretrizes, tá? Que são as diretrizes gerais para a construção de websites de instituições arquivísticas. A partir da web, profundos desdobramentos relacionados aos procedimentos sociais de geração, guarda, transferência e acesso ao patrimônio cultural da humanidade podem ser gerados. Neste sentido, os recursos digitais oferecem inúmeras possibilidades de acesso
e preservação dos documentos, e frente a esse novo cenário, os arquivos digitalizados e disponibilizados os arquivos têm digitalizado e disponibilizado suas coleções na internet. Zanetti, em 2011, considera que os impactos das tecnologias digitais no cotidiano dos indivíduos ajudam a representar a relação informacional, comunicacional e tecnológica digital e propõe a noção da cultura do compartilhamento. Então, dessa forma, neste cenário, nós vimos que as instituições arquivísticas promovem a socialização de seus conteúdos através dos seus websites e criam condições para a cultura do compartilhamento, que possibilitam a difusão dos seus conteúdos e atende aos usuários por meio de serviço em que o sujeito interage com a instituição de forma participativa. Isso acontece quando o usuário, por exemplo, pede uma informação, dá sua opinião, ou de forma colaborativa, quando ele faz doações que enriqueçam ou ampliam os acervos das instituições arquivísticas. Visto que essas instituições reúnem provas materiais e imateriais pertinentes à memória social. Então, os documentos custodiados pelos arquivos justificam suas exposições e disponibilização nos sites dessas instituições para que, dessa forma, possam ser acessados por quem necessite dessas informações e não tem a oportunidade de fazê-la pessoalmente, não tem a oportunidade de ir ao arquivo. Os documentos em seu suporte físico, porém, estarão disponíveis ao público nos endereços físicos dessas instituições. Dessa forma, nós constatamos que as funções de guarda e custódia do documento estão preservadas. Os arquivos permanentes dos ambientes digitais têm condições para se apresentar como um sistema informacional inovador, que proporciona um acesso ilimitado à informação e, desta forma, ampliam o paradigma de custódia. Ribeiro, em 2005, denomina essa situação imposta pela sociedade da informação de pós-custodial. E, ao apresentar este novo paradigma, ela refuta a visão dos arquivos, das bibliotecas e dos museus como guardiãs estáticas da memória, tornando-se importantes instrumentos que facilitam o acesso à informação e ao conhecimento. Então, com a digitalidade, há uma ampliação do paradigma de custódia, que, agora possibilitados pelas TICs, agem como os instrumentos facilitadores da mediação no ambiente digital, que neste contexto não são mais ambientes. Isto é, as informações contidas nestas instituições, agora, quando ficam disponíveis em seus websites, fazem com que as barreiras físicas e sociais sejam minimizadas, sejam rompidas. O ambiente físico, então, não é mais um limitador de acesso à informação. A web, de modo ímpar, revolucionou a forma de se criar, armazenar e disseminar a informação. Diante dos seus recursos, ela tem possibilitado o desenvolvimento da cultura do compartilhamento, tanto a cultura do compartilhamento, como a ampliação do paradigma de custódia. Temos que perceber que o acesso à informação é requisito essencial para o conhecimento, para o direito e para a cidadania, e tem se tornado o principal objetivo da sociedade da informação. Os arquivos permanentes devem, agora,
inclusive pela força da lei de acesso à informação, disponibilizar seus conteúdos documentais de forma eficiente a todos que precisem da informação. Apesar da lei de acesso à informação, que foi falado no primeiro dia pela Anaíser, de 2011, tá? Desde 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos cita o direito à informação. E a Constituição de 1988, no artigo 2015, diz que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional. Tá? Então, essa lei veio em 2011, né? Nós estamos falando dela, do direito à informação, mas tem também a lei que dá o acesso e a acessibilidade aos documentos, às informações, né? Que a lei de acessibilidade assegura o direito à acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. E as diretrizes gerais para a construção dos websites das instituições arquivísticas, elas são divididas em 4 etapas, né? E a primeira delas, elas dispõem sobre os aspectos gerais dos arquivos, depois sobre os aspectos arquivísticos, o design de conteúdo e o que os websites devem evitar. Dessa forma, o arquivo, né, respaldado pelo texto legal e tendo também as diretrizes, né, usando as diretrizes para a construção dos websites dos arquivos permanentes, proposta pela CONARC, asseguram ou deveriam assegurar o acesso à informação. Mas o que nós vemos? Neste trabalho, nós analisamos os 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. E 16 arquivos estão disponibilizados nas redes. Essa é a localização dos estados brasileiros que possuem os arquivos permanentes na ambiência digital. Então, nós vemos ali na região norte só um arquivo, na região nordeste 6 arquivos, na região centro-oeste 2 arquivos e na região sudeste, na região sul, todos os estados têm o seu arquivo na web. E aqui é um quadro de como estão esses arquivos na web. Então, os que possuem um website, os que possuem uma página dentro do website da secretaria, ou que estão vinculados, ou do Estado, o que possui blog, o website de desenvolvimento e os que não possuem website. Nossa pesquisa demonstrou que os arquivos permanentes ainda pouco utilizam a web e quando fazem é como meio divulgador e não como meio disseminador da informação. Isto é, eles divulgam o seu horário de atendimento, o seu serviço de atendimento e a sua localização física. Este fato foi comprovado quando em somente 5 arquivos os usuários têm acesso a alguns documentos, sendo que nesta pesquisa foi levado em consideração quando apenas uma informação, um documento está disponibilizado ao usuário para consulta. Apesar de todas as instituições terem conhecimento da Lei de Acesso à Informação, somente 4 dos 16 arquivos a citam em suas páginas. Ainda que desses 4, somente 2 arquivos, 2 estados, dão acesso a algum tipo de documento. E as considerações finais é que os ambientes virtuais possibilitam, sim, inúmeras formas de se fazer a mediação cultural e promover o acesso às informações. Neste contexto, percebe-se que o quanto as TIC e o ambiente digital criam medidas eficazes
para que o patrimônio cultural seja encontrado e utilizado. Ainda que 59% das instituições arquivísticas brasileiras se façam presentes na web, na internet, este número ainda é muito insuficiente para que os arquivos permanentes cumpram seu papel de disseminadores da informação. Pois essas informações pertencem à comunidade. E atualmente, o acesso a essas informações é respaldado pela Lei de Acesso. Nesses ambientes, ao refletirmos sobre a responsabilidade do uso das TIC, há um ganho no acesso ao conhecimento, quando nós percebemos que dificilmente as informações ali disponíveis seriam acessadas, pois um número muito reduzido de sujeitos teria acesso presencial às informações que hoje podem estar ou deveriam estar disponíveis digitalmente. Essas reflexões sobre o papel dos arquivos na web nos levam ainda a buscar respostas para os seguintes questionamentos. Os websites dessas instituições cumprem o seu propósito de sistemas de informação social aberta e pós-custodiais propostos por Ribeiro? A arquivística está plenamente inserida como sub-área da ciência da informação e não mais será tutelada pela história? O arquivista deixará de ser o preparador de instrumento de pesquisa para o historiador e passará a ocupar o seu lugar de profissional cientista da informação, colaborando com o historiador e partilhando com ele as informações? O novo profissional da informação, considerando que o ciberespaço rompe a distância física e as barreiras geográficas, vai incorporar as funções de responsável pela concepção, montagem e supervisão da apresentação, exposição, disponibilização dos documentos online para uma real abertura e acesso às informações propiciadoras da construção da cidadania? E, então, essas são as indagações que ficam, e aqui estão as referências do meu trabalho. Obrigada. A continuación procederemos a dar paso al turno de preguntas. ¿Ninguna pregunta? É só uma. É rapidinho. Para a moça. Não vai falar. Querida, é o seguinte, eu gostaria de, uma vez que você falou da popularização da informação geográfica, quer dizer, parece que não tinha uma demanda reprimida, não sei como é que você vai chamar isso, mas a questão que eu te pergunto é a seguinte: uma vez que existe esse acesso à informação geográfica que antes não existia, se vamos supor que, para questões legais, o Estado aceita um argumento baseado no Google, a gente também tem uma questão legal de geografia. Eu não sei se você passou por esse assunto, se o Google se torna um instrumento de contestação de algum problema estatal. Bem, eu acho que você acredita também, porque essas questões legais de direito que você pode usar, isso aí vale mais, isso aí, seja no Google Informação Geográfica, seja qualquer tipo de informação,
você tem, aí cai naquela história que o professor Guilherme gosta muito de falar, né, sobre o direito, né, sobre que aquela informação tem, né, vai com relação à legalidade da informação. Não tem nada a ver se relacionado à informação geográfica ou não, né. A informação geográfica, por ela ter esse componente espacial de localização, então a preocupação maior da comunidade é com a precisão dessa informação, e não se ela vai ser utilizada ou não. Isso acontece com qualquer outra informação, não só com a informação geográfica. Você pode utilizar, não tem problema, aquelas imagens ali do fornecedor, a Google, aquelas imagens elas são compradas, elas estão ali, aquelas imagens foram compradas, são imagens obtidas por sensoriamento remoto, que é uma tecnologia bastante sofisticada, né, de levantamento. Então, elas são classificadas como imagens de alta resolução. Então, você pode utilizar como qualquer outra informação que você tenha, né, na internet. Ela não tem, assim, digamos assim, se ela é ilegal, se ela pode ser, não, ela está bem. Principalmente assim, se não for um trabalho, porque assim, a minha preocupação aqui da precisão é de porque você como um usuário genérico, digamos assim, você não está preocupado lá com os padrões de exatidão cartográfica, se aquela imagem vai interferir no próprio final do teu trabalho. Você está querendo se justificar, sei lá, perante o poder judiciário, se você conseguir alguma coisa, não. Isso aí é tranquilo, não vejo nenhuma barreira. Mais uma pergunta oral. Mais uma pergunta aqui oral. O Fábio Moreira fez uma pergunta. Minha pergunta é para a Rita. Durante a sua apresentação, você deixou bem claro as dificuldades e os problemas do acesso aos dados referente à saúde. Gostaria de saber se durante seus estudos você chegou a observar ou a imaginar algum plano de ação, alguma proposta para tentar suprir esses problemas. Então, no que diz respeito aos conselhos, por exemplo, que eu andei dando uma olhada, eu acho que deveria, eu não achei, por exemplo, os conselhos, eu penso que eles deveriam ser capacitados, né, primeiro para conhecer aquela informação, né, já que esses profissionais que hoje são estudantes de enfermagem, né, são potenciais profissionais que comporão esses conselhos. Então, eu acredito que eles primeiro precisariam de ter uma espécie de capacitação, né? Eu fui atrás disso e não achei, aliás, existe até alguma coisa nesse sentido, mas em duas reuniões de conselho que eu estive, nas duas não teve quórum. Numa terceira, a secretária da saúde me disse que ela tinha conhecimento desse curso, mas ele não existia, porque nunca dava certo, nunca conseguia horário. Então, assim, nesse quesito de informação com relação ao que eles precisam aprender antes de acessar, eu achei também uma outra deficiência. E no acesso, né, eu acho que a gente tem que ter, primeiro, que foi feita uma reclamação com relação à disponibilização da informação, e você viu que até agora eu não obtive resposta. A gente tem sim, é um problema, né, que a gente precisa discutir e tentar, por meio dessas nossas pesquisas, levantar essas questões para a gente tentar achar uma solução para isso, né? Como que esses profissionais, se eles têm esse dever de fiscalizar, mas eles não têm acesso a essa informação. Então, eu penso que desde os conselhos, eles têm que ser capacitados, só que isso não está acontecendo. Não há uma política pública, por exemplo, que obrigue isso, que determine isso por meio de lei, e esses conselhos sejam assim. Nos cursos de graduação também há essa deficiência, por exemplo, já que é um curso de graduação de um profissional da saúde, poderia ter sim uma abordagem sobre isso, né? Afinal de contas, é um profissional que vai ser um gestor, né? Um enfermeiro ele será um gestor da saúde. Ele não tem só que
aplicar injeção, curar ferida e cuidar de pacientes no hospital. Tem que ter um outro olhar, né? Tem que ter um olhar administrativo mesmo da gestão. E por que não falar sobre isso nos cursos de graduação? Isso não existe também. Também eu já fui atrás disso, isso não existe. Então talvez fossem algumas, né, ações, algumas iniciativas nesse sentido. Então, essas ações devem vir tanto do governo, sim, público, e tanto do público do governo. Sim. E também por meio do pessoal, dos discentes, desse pessoal, um interesse também nisso, né? Eu acho que também é primordial que nós, como cidadãos, realmente tomemos essa posição de que a gente tem que gerir e acompanhar a coisa pública, que afinal de contas é de todos nós, principalmente a área da saúde, que é primordial. Né? Só para transformar isso numa cultura. Sim, com certeza. É que todo mundo acha que não é problema meu, né? Reclama bastante, que não está bom, que o atendimento público é ruim, mas não faz nada para isso, né? Só que no caso da minha pesquisa desses profissionais, eles têm que fazer sim, porque eles formarão esses conselhos. E daí? Né? Então eu acho que também tem que haver essa conscientização também. Tem uma pergunta aqui da Natália, mas eu também estava na fila, Natália, vou fazer a minha rapidinho, a minha não é tão demorada. Rita, a minha pergunta para você. Bom, eu estou muito familiarizado com a questão da lei de acesso à informação, que é parte da minha pesquisa, né, é uma coisa que eu particularmente tenho muito fascínio e sempre pergunto sobre alguns aspectos. Você colocou que além da pesquisa sua, você fez um ato ali de transparência passiva, né? Você fez uma reclamação, que eles deram um nome ali, não me recordo o termo que você usou, e você falou que não obteve resposta. Isso foi feito já com a lei de acesso à informação em vigor, não foi? Teria que ter tido 30 dias na tréplica. E aí? Ele não respondeu nada, então que tal você, aí fica uma dica, você pode colocar lá o artigo e o parágrafo que fala, olha, vocês estão oferindo diretamente a lei de acesso à informação, tal parágrafo tem direito à resposta, saber por que eles falaram. Exatamente, por que esse setor, o professor Ricardo aqui interviu, por que esse determinado setor, ela abriu uma nova reclamação, por que determinado setor está ferido esse artigo? Exatamente, então, abriu uma outra reclamação, uma outra solicitação, por que aquela solicitação primeira está ferindo aquele determinado artigo, professor? Solicitação, informação sobre a reclamação dela. Eu entendi. Eu fiz uma reclamação. Eu fiz uma reclamação e não obtive resposta. Então, eu quero saber por que eu não obtive resposta. Você pode pedir uma solicitação de informação sobre a informação. E eu já tenho outro viés aí, eu concordo com o professor Ricardo. Você tem que responder lá, porque você tem direito de tréplica, falando que eles, olha, eu quero uma resposta, eu acho que é o mais objetivo no meu caso. Ó, você está fazendo tal artigo, quero saber o porquê. Já que já foi enviado, porque você recebeu no ESIC, né, pelo que eu entendi, e do ESIC se passou para o setor. Daí passou para a ouvidoria do ESIC. Então, quer dizer, a próxima tréplica sua vai passar direto para a ouvidoria. Então, eu queria saber qual é o andamento disso, se você tem planos aí para... Sim, inclusive eu até guardei, né, a tela lá, justamente para isso, né? Todas essas informações, todas essas ocorrências, elas estão todas guardadas para que isso sirva de embasamento do que eu vou discutir depois, né? Eu não tenho informação, e além de não ter informação, quando eu reclamo que não tenho informação, eu nem tenho uma resposta por que eu não tenho informação. Né? Já faz muito tempo, não é uma coisa de está indisponível por 24 horas, por uma semana, não, já faz meses. E aí se os conselhos dependem, por exemplo, né, é uma ironia, né, se os conselhos dependem dessa informação, eles se reúnem, então nós vamos acompanhar esses repasses, mas e daí? Cadê o subsídio informacional para eu poder acompanhar? Não há. Né? Então não tem não haver, isso não é resposta. Né? Então está tudo furado aí, né? Já furou. A pior resposta é não ter resposta.
Essa é a pior coisa. Isso é exatamente uma anomalia desse processo de transformação. Teria que ter uma resposta do gestor da área, por exemplo, no caso aí do SUS, teria que dar uma resposta formal para você, no máximo, estourando 60 dias correto. No máximo, estourando. A Natália pergunta para a Paula: no seu estudo sobre websites de arquivos permanentes, quais ou qual desses sites, na sua opinião, pode ser considerado bom e quais ferramentas eles oferecem? O site do Rio de Janeiro. O website do Arquivo do Público do Estadual do Rio de Janeiro. Ele é bom, ele não é excelente, ele é bom. Ele oferece, como o nosso intuito era checar quais sites você teria acesso ao documento e à informação, que nos deu essa resposta foi o do Rio de Janeiro. É isso. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues finalmente, para terminar ya esta mesa, pues como conclusión final y personal, me gustaría agradecer no solo al haber formado parte de la palestra, sino también por formar parte de esta mesa en la cual se han presentado unos trabajos que, en primer lugar, han tratado de una perspectiva diferente de información, en primer lugar a nivel sanitario, pero más específico en la financiación sanitaria, los datos geográficos y finalmente la designación de los archivos. Pero lo que hemos estado tratando en su conjunto no deja de ser toda esta información, no deja de ser datos, que es el tema del congreso. En cuanto al primer estudio, a mí me ha parecido muy interesante, sobre todo porque previamente a ser profesora de la industria, yo fui documentalista en una biblioteca médica. Y sí que me ha llamado la atención, no me llama la atención, sino tanto el desconocimiento por parte de personas sanitarias de la tecnología y de poder acceder a esos datos. No sé si es más porque es información de carácter administrativo, porque en España lo que es la documentación médica a nivel está muy avanzada, de MEDNA y MEDNA. Entonces esto es un poco más administrativo. Sin embargo, sí que me ha parecido que era muy difícil encontrar información, y además de difícil de encontrarla, que la página web no se resolviera ese problema, ¿no? Y aparte de la queja que plantear esto que no te pueda contestar. Entonces, es unos datos bastante relevados. Por otro lado, también yo creo que la intervención realizada por Feliz ha puesto de manifiesto, nos ha hecho reflexionar por una serie de datos que estamos muy familiarizados de utilizar. Lo primero que yo hice cuando iba a venir aquí a Marilia fue buscar en Google dónde estaba Marilia, cómo era Marilia y la distancia también que existía luego del hotel a la universidad. Y creo que es verdad que es una información, como yo me comentaba también en la conferencia que daba, que podemos tener acceso a ella porque las bases de datos son muy mínimas. Pero me ha parecido muy interesante la metodología que empleaste para llegar a la conclusión. Y finalmente, en cuanto a la última intervención de Paula, también pone de manifiesto lo que comentaba yo hace un momento, que las instituciones del patrimonio, bibliotecas, archivos, estamos en la web, pero ¿cómo estamos en la web? ¿Qué información ofrecemos? Ofrecemos lo mismo que ofrecemos en nuestro folleto. ¿Qué horario tenemos? Las colecciones. Pero ni están integrados nuestros datos y lo que es peor, que no cumplimos nuestra misión principal, que es darle la información al ciudadano. Y en muchos casos, a pesar de las legislaciones, porque todas ustedes han hecho referencia a las leyes, no se cumplen. Entonces, por mi parte, nada más, muy obrigada a todos y a los paso.
professora. Obrigado também aos apresentadores, apresentadoras, no caso. É, uma mesa completamente feminina. Antes do encerramento formal do segundo dia, vamos fazer alguns sorteios, né? Primeiro vamos fazer os sorteios dos dois vales livro da Unesp. Tá? O João vai me ajudar aqui. Professor, posso fazer o sorteio? O senhor está meio invalidado? Professora, você pode ser. Bom, primeiro a pessoa tem que estar presente, tá? Lembrando disso. Quem ganhou o Vale Livro, essa pessoa está presente, da editora Unesp, cedido gentilmente pela editora Unesp, é a Lucirene Lanza. O segundo Vale Livro também, cedido gentilmente pela editora Unesp. Só comparece, dá um tchauzinho aqui para todo mundo, mostra quem você é. O livro fica Parabéns. depois. O segundo também é um Vale Livro cedido gentilmente pela editora Unesp. Não sei se está presente. João Fabrício Pereira de Souza. Não está presente, então. Mais um. João Augusto Dias Barreira e Oliveira. Vem aqui também. Dá um tchauzinho. Então, João, você também ganhou o Vale Livro. Depois você ficou sempre em contato com a comissão que você participa. Professor, agora só um momentinho que eu vou pegar os livros que agora são numa edição digital, eu vou pegar para mostrar para o pessoal. Você não, você continue aqui.